Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por esta oportunidade, onde quer que estejamos, em aprender mais da tua palavra através de lições. E assim pedimos que esteja iluminando nossas mentes e corações. No nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. O título da lição de hoje é Salvação e Novo Nascimento. A salvação e o novo nascimento são fruto da ação de Deus no espírito humano e são refletidos na vida em sociedade e no relacionamento com o próximo. Não ocorrem pelo esforço humano, mas exclusivamente da ação de graça de Deus em nosso coração. Mediante o arrependimento, o ser humano tem a oportunidade de nascer de novo e ser salvo da ira vindoura. Nesta lição, refletiremos sobre o alcance da graça divina na vida humana. Assim, irmãos e irmãs, há uma questão muito importante para nós hoje, de que o arrependimento que nós temos por causa dos nossos pecados, da nossa vida difícil, nos traz um novo nascimento. Por isso temos motivos de alegria, irmãs e irmãos, em agradecer ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar. Fundamento bíblico. Ezequiel, do hebraico Yexel, Deus é forte, ou Deus da força, era filho do sacerdote Buzi. Em 597 a.C., por ocasião da primeira deportação, foi para a Babilônia com a família. Foi vocacionado para ser profeta aos 30 anos de idade. Capítulo 1, versículos de 1 a 28, 2, de 1 a 7. E sua atividade profética na Babilônia durou cerca de 20 anos. Capítulo 1, versículo 2 e 29, 17. Sendo sua última profecia no ano 570 a.C. Os exilados judeus viviam em situações muito difíceis, condenados a trabalhos forçados, sofriam também por se encontrar longe da pátria, de Jerusalém e do templo. O Salmo 137 é o cântico da dor dos exilados, traduzindo a quem os carcereiros pediam cânticos de alegria. Temos assim um momento difícil na vida do povo de Ezequiel, um povo que foi levado cativo e sofriam devido ao regime de escravidão. Estavam longe de sua terra, da sua pátria, e isso causava uma tristeza nacional, uma tristeza profunda na vida das pessoas. A morte estava no coração do povo, a morte social, espiritual e da esperança. Eles estavam vivendo uma realidade estranha ao projeto inicial de Deus. Seus corações estavam duros e insensíveis diante de tantas privações. Contudo, Deus promete restauração e salvação diante do vale de ossos secos que estavam vivendo. Ezequiel 37. Essa era a vida que o povo estava levando. O povo se sentia morto, socialmente, espiritualmente e na esperança, devido ao regime de escravidão que estava fazendo isso com eles. Deus diz ao povo por intermédio de Ezequiel: lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Capítulo 11, versículo 19. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreris, ó casa de Israel? 18, versículo 31. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 36, 26. Temos aqui Deus falando que Ele faria uma grande obra na vida das pessoas, do seu povo, porque esse sofrimento, esse regime de escravidão, estava praticamente deixando essas pessoas, homens e mulheres, com coração de pedra, sem esperança,
sem fé, sem certeza, sem perspectiva de vida. E Deus ali prometia uma transformação, uma restauração, uma renovação. Essas palavras de Ezequiel são figuras da salvação e do novo nascimento que ocorrem no coração humano. Deus retira o nosso coração de pedra e nos dá um novo coração. Passamos a ter a natureza divina, que nos faz viver a salvação de Deus em todas as áreas da vida. Espiritualmente, o ser humano vive em um cativeiro existencial e espiritual. Somente através de Jesus ele consegue uma nova vida, um novo nascimento, e assim tem condições de ver o reino de Deus. João 3, 1 a 10. É o que nós temos aqui. Apenas Deus, com a salvação em seu Filho Jesus, nos traz uma salvação, uma restauração, uma renovação, uma grande mudança em nossa vida, como aconteceu e tem acontecido. Salvação e novo nascimento são fruto da atuação de Deus dentro do nosso espírito humano. Ele nos restaura de dentro para fora pela graça justificadora. Nosso coração é restaurado para uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. Pela fé, Deus nos vivifica e ressuscita com Cristo. Efésios 2, de 1 a 10. Nós temos assim que o novo nascimento e a salvação procedem de Deus para a humanidade, para cada ser humano. E nós podemos testemunhar que isso é uma realidade em nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam ou rejeitaram a Deus e a Jesus, não o conhecem ou devido a alguma situação se afastaram de Deus. Não chegaram a sentir o que nós sentimos hoje. Mesmo vivendo no mundo atribulado, cremos que Deus tem nos abençoado. Palavra que ilumina a vida. Ao criar o ser humano, Deus o fez com perfeição, mas o pecado que atingiu a humanidade deturpou seu coração, afastando-o da presença divina. Os primeiros seres humanos criados por Deus, Adão e Eva, foram também os primeiros a desobedecer a Deus, comendo o fruto da ciência do bem e do mal. Este pecado passou a toda a humanidade. Romanos 5,12, que herdou a maldição do pecado e a natureza desobediente. Infelizmente, a humanidade sofre desde a aurora dos tempos porque tem escolhido o mal, optou pela corrupção, e a corrupção traz consequências, como nós conhecemos hoje: racismo, preconceito, bullying, assédio moral, escravidão, opressão, perseguição, guerras, todo tipo de violência que traz danos às famílias, às pessoas, aos seres humanos e até à fauna e à flora do nosso mundo. Por isso, Deus deseja salvar não apenas a humanidade, como todo mundo, toda a sua criação. A partir desse momento, a morte espiritual no ser humano foi suficiente para trazer maldição sobre a terra e contaminar o que Deus havia criado. Em Gênesis 3,17, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. O pecado passou a reinar na própria natureza humana. O seu espírito passou a ser possuído e dominado pelo pecado e suas consequências. E é o que tem acontecido hoje. Por uma decisão humana, todo mundo sofre, toda a criação sofre. E Deus deseja libertar o ser humano do pecado. Como o homem e a mulher não podiam ter a salvação por méritos próprios, a solução dada por Deus foi manifestar a sua graça através de Jesus Cristo. Por isso ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Graça é a ação gratuita de Deus em nos salvar. Todas as bênçãos que Ele tem nos concedido são simplesmente devido à sua graça, generosidade e favor, e nunca por méritos humanos. Assim também a salvação é adquirida pela sua raça e não pelas nossas obras, aliás. Assim, a salvação é adquirida por sua graça e não pelas nossas obras. Efésios 2:8. Contudo, a graça de Deus dá a cada pessoa a opção de aceitá-la ou rejeitá-la. É a questão do livre-arbítrio. Deus ofereceu a sua graça de graça, de uma forma gratuita, aos seres humanos, e ela é adquirida pela fé e não pelas obras. E o ser humano tem a liberdade de aceitar ou rejeitar
a salvação que é oferecida em Jesus. John Wesley trabalhou a ação da graça baseada em 3 palavras: preveniente, justificadora e santificadora. A graça preveniente, mesmo o ser humano decaído e não arrependido, é assistido pela graça que o convence do pecado e o move em direção ao arrependimento. Esse é o entendimento que Deus, Ele dá condições ao ser humano que caiu se arrepender e ser alcançado pela graça de Deus. Porque o arrependimento, ele possibilita que o ser humano se arrependa e busque a Deus. A graça justificadora é o ato de Deus Pai pelo qual em atenção à propiciação, expiação, remoção de culpa, feita pelo sangue de seu Filho, mostra sua justiça e misericórdia pela remissão dos pecados passados e presentes. Temos assim a graça que justifica, mediante o sangue do Cordeiro, mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, temos condições de sermos alcançados pela graça de Deus. E a graça santificadora promove o crescimento da pessoa cristã na graça pela regeneração ou novo nascimento, através das obras de piedade e de misericórdia, até a plenitude ou perfeição da vida cristã. A perfeição cristã é a plenitude do amor de Deus nos limites e fragilidades da vida humana sob sua graça. Assim, temos a perfeição cristã, que é uma meta a ser alcançada, e começamos a desejar. Deus tem nos santificado através das nossas atitudes de piedade e misericórdia. Temos uma vida santa, separada para Deus. Não que não venhamos a pecar, porque somos seres humanos falhos e imperfeitos, mas o grande desafio é buscar ao Senhor Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, porque infelizmente pecamos, e assim Deus vai nos renovando, nos restaurando, e nós vamos tendo um momento de comunhão com Deus. Cremos que mesmo depois de nos tornar discípulos e discípulas de Jesus, estamos sujeitos a cair da graça de Deus e perder a salvação. Podemos usar a liberdade que nos deu até para abandonar a Cristo, mesmo depois de provar seu amor. O próprio Senhor nos advertiu sobre o perigo de deixar de ser discípulo e discípula, Mateus 5,13. Um dos primeiros sintomas da queda é o pecado, o abandono da igreja e, consequentemente, a falta de comunhão com as coisas de Deus. Infelizmente, muitas pessoas já caíram da graça. Eram testemunhas fiéis na igreja há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos e algo aconteceu, se afastaram da igreja, rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus, ou trocaram de religiões, ou simplesmente não querem mais saber de nada relacionado à igreja, a Deus e a Jesus. São situações que acontecem na vida. Armadilhas, seduções, ilusões acontecem. Devemos tomar um cuidado, vigiar para não entrarmos em tentação e não cairmos da graça do Senhor. Porque um dito que diz, uma vez salvo, sempre salvo, isso é uma mentira, isso não acontece. A salvação, a cada dia nós buscamos transformação, a cada dia nos convertemos. A salvação é um ato de manutenção constante e diária em nossas vidas, para que quando deixarmos este mundo, possamos estar na graça de Deus. Conforme a tradição wesleyana, não cremos que existam pessoas destinadas para a salvação e outras para a perdição. Esta é a doutrina da predestinação, que afirma que todos os seres humanos perderam o direito da salvação. Sendo assim, Deus, através da eleição, escolheu pela sua misericórdia alguns para a salvação. Não cremos dessa forma. Não cremos na doutrina da predestinação, na qual Deus já destinou quem vai ser salvo irá para o paraíso e quem vai para o inferno já está determinado. Se Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer está condenado, Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas escolherem o que elas querem, Deus ou não, o paraíso ou o inferno, a Jesus ou não, crer ou não crer. Essa é a verdade. Sabemos que quando Adão pecou, perdeu o livre-arbítrio e passou a ser escravo do pecado. Contudo, a misericórdia de Deus restaurou até certo ponto a capacidade de discernimento, julgamento e escolha, livre-arbítrio. É o que podemos chamar de livre-arbítrio pela graça. É o que temos.
Adão pecou, entretanto, Deus possibilitou que a humanidade pudesse se consertar, se arrepender e buscar a salvação. Em Gênesis, temos um versículo que fala sobre isso, sobre a descendência, da descendência da mulher e da descendência da serpente. A descendência da serpente, podemos entender os pregos cravados em Jesus. E a descendência da mulher, podemos entender Jesus, quando ao terceiro dia ressurgiu, a morte não o pôde conter, nem a cruz, nem o sepulcro. Então vemos assim a descendência da mulher, Jesus vencendo o pecado, vencendo o mal e nos assegurando a salvação eterna. A graça preveniente de Deus, atuando no coração do ser humano, recupera a possibilidade de responder positiva ou negativamente aos apelos que o próprio Deus lhe faz. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Contudo, a pessoa tem a liberdade de optar por estar ou não aberta a esta graça pela fé. 1 Timóteo 2,4. Deus nos dá a graça e dá a liberdade para a pessoa escolher o que ela quer. Entretanto, uma das leis da física diz que para toda ação há uma reação. As pessoas podem escolher a graça ou rejeitá-la, podem escolher a Deus ou rejeitá-lo, podem escolher a Jesus ou rejeitá-lo. Depende da pessoa. Deus dá liberdade, Deus dá livre-arbítrio, e cada um faça o que quiser. Entretanto, não nos esqueçamos das consequências. No nosso caso, queremos Deus, queremos Jesus em nossa vida. Conclusão: o novo nascimento e a salvação são presentes de Deus que aceitamos pela fé. Paulo diz que éramos filhos e filhas da ira e da desobediência, mas Deus nos salvou mediante a graça e a fé. Ele nos vivificou, ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Hoje somos feitura de Deus para as boas obras. Efésios 2:1-10. Fomos salvos e salvos para abençoar o próximo e sinalizar o reino de Deus na sociedade. Nossa salvação e novo nascimento precisam ser confirmados por nossas atitudes e valores. Deus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Deus, Ele quer agir em nós e através de nós. Deus nos deu um ministério. Não importa se a pessoa tenha muito conhecimento ou não. O fato é que nós podemos dizer para as pessoas que Deus é amoroso, nos salvou, arrependemos dos nossos pecados, tivemos um encontro com Deus, com Jesus. Podemos com alegria dar testemunho do reino de Deus, das boas novas de Jesus. Deus conta conosco. Os anjos gostariam de fazer o que nós podemos fazer e muitas pessoas não fazem. Deus deu um propósito para a humanidade, para o ser humano da qual fazemos parte. E o propósito é buscar o melhor. Infelizmente, a humanidade não tem buscado o melhor. As pessoas têm buscado seguir outros caminhos. A corrupção humana, consequência do pecado, tem trazido o afastamento cada vez mais das pessoas de Deus. Tem trazido o mal, a maldade, tudo aquilo que tem sido um fato triste na história da humanidade tem acontecido. Guerras, doenças, violências das mais diversas formas. E Deus, preocupado, enviou o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Muitas pessoas questionam, perguntam onde está Deus que permite tudo isso. Infelizmente, o ser humano, lá no passado, buscou e hoje a humanidade está pagando, a descendência está pagando. Entretanto, podemos observar a ação de Deus, o agir de Deus, os milagres que Deus tem operado. E só não vê dessa forma quem não quer. Pessoas descrentes, pessoas negacionistas, pessoas que não querem Deus na sua vida, que rejeitam, que para elas a Bíblia é mais um livro de historinhas, que não tem valor, que não tem sentido. Isso é triste. Lembremos que Deus não tem uma identidade para nos mostrar e não vai ficar mostrando as suas divisas, mostrando que Ele existe. Deus está preocupado em salvar o ser humano e não mostrar o que as pessoas querem hoje, diploma, certificado e olhe lá. Assim, irmãos e irmãs, façamos a nossa parte. Podemos ser perseguidos, sofrer zombaria por sermos crentes, mas com muita honra, com muita alegria, somos servos e servas do Senhor Deus. Buscamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e temos a certeza da salvação. E buscamos ser bênçãos, instrumentos de Deus na face da terra. Deus conta com cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos. Ficam aqui
algumas questões para serem respondidas no lar ou algum outro local, para que possamos amadurecer, crescer um pouco mais. Havendo alguma dúvida, nos comunique para que possamos compartilhar para um nosso crescimento espiritual cada dia. A salvação não é um esforço humano. Como então o ser humano pode ser salvo? Quais são os frutos de uma pessoa salva? Como a nossa salvação pode influenciar positivamente as pessoas e melhorar os relacionamentos? Possamos responder, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus abençoe onde quer que estejamos nesse momento, seja no lar, no trabalho, na escola, no campo, no retiro, qualquer local, que Deus esteja conosco. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento pela tua palavra, por esse estudo que tivemos aqui, Senhor, baseado nas Escrituras. Nós temos aprendido algo muito importante. Onde quer que estejamos nesse momento, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, nesta hora, no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos.